Oi, oi! Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou a professora Erisa, de Biologia, e hoje nós vamos responder juntos a questão de número 21 da prova da UFRR 2024. É uma questão que aborda o tema de histologia, ou estudo de tecidos, mais especificamente focando em células típicas de cada tecido. Então vamos dar uma olhada nessa questão juntos. Essa questão diz assim, ó: relacione corretamente a coluna 1 com a coluna 2, conforme a classificação dos tipos de tecidos e os seus respectivos exemplos de células. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Beleza. Eu botei aqui para vocês, ó, um apoio, imagens, tá? Para a gente usar de apoio, mas na hora que a gente for usar cada uma dessas imagens eu dou o zoom. Então nós temos aqui representados 4 tipos de tecidos que estão presentes em animais e também em humanos. O tecido epitelial, que vai ter aquela função de quê, minha gente, vocês lembram? Porque aqui a gente não veio só passar a resposta, que a gente veio, ó, revisar o conteúdo. Então você veio aqui, você veio, né, para ganhar um pouquinho a mais nessa videoaula, nessa correção. Então aqui, ó, tecido epitelial, um tecido responsável por fazer o quê? Revestimento de superfícies corporais internas ou externas, mas também responsável pela secreção de substância lá por meio das glândulas. Já o tecido, eu vou pular para o muscular, já explico por quê. O tecido muscular vai ter a ver com o quê? Com movimentação, tá? Movimentação ou locomoção. Então, movimentação de substâncias ou locomoção do próprio organismo, tá? O que mais que nós temos? O tecido nervoso. Qual é a função dele? O tecido nervoso é o fofoqueiro do nosso corpo. Ele fica captando informação que está ao nosso redor, que está dentro da gente, processa essas informações, entende o que está acontecendo e emite uma resposta. Então, o tecido nervoso é responsável por captação, processamento e emissão de respostas, de acordo com o estímulo recebido. Então, a nossa central de comando aqui, né, vai passar por esse tecido. O que mais? E agora, pessoal, por que você deixou o tecido conjuntivo no final? Por quê? Porque tudo que não for epitelial, muscular, nervoso, vai ser conjuntivo ou conectivo. Olha esse nome, conjuntivo. A função dele é fazer o quê? É conjuntar os tecidos. É como se fosse um cimento. A função dele é manter os outros tecidos no lugar e muitas vezes ele adquire funções especiais, que são os tecidos conjuntivos e especiais. Então, a gente vai botar aqui, ó, conexão entre tecidos, entre os outros tecidos, e existem outras funções especiais, no caso dos tecidos conjuntivos, como tecido ósseo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido hematopoético. Então, eles podem adquirir funções extras, tá? Mas nesse caso era uma questão bem simples. Por quê? Porque ele trazia nomes de células relacionadas a cada tipo de tecido. Então, você veja aqui, ó, exemplos de tipos de células. Nós temos neurônios, astrócitos, oligodendrócitos, células microgliais, células satélites e células de Schwann. O que é isso, professora? Vou mostrar para você aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. O que ele está falando aqui é desse grupo de células, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essas aqui são as células do tecido nervoso, aqueles responsáveis, ó, por captar, olha, gente, dá uma olhada aqui, ó, nessa parte do neurônio, ó. Captação, parece uma antena. Essa parte a gente chama de dendritos, são galhos ramificados. A função é captar informações, processar aqui nesse corpo celular e conduzir ou emitir uma resposta que vai lá para o axônio. Tá? Então, a função primordial do tecido nervoso é dada por essa célula característica que a gente chama de neurônio. Só que o neurônio ele é tão especializado que ele só sabe fazer isso, que ele não me escute, que ele não vai ficar chateado, né? Só isso. Ele vai dizer, como assim, querida? Só isso? Olha tudo que eu faço, e você vem numa correção de questão falar que eu faço só isso, né? Mas enfim, deixa quieto. Mas realmente ele capta, processa e envia uma resposta. Mas ele precisa de uma série de outras células, que a gente vai chamar de células da glia, que vão servir para manter esse neurônio vivo. São babás desse neurônio, tá? Por exemplo, o astrócito é essa célula aqui em formato de estrela, por isso o nome é astro de estrela e cito de célula. É uma célula estrelada que tem função de dar suporte mecânico, nutrir o neurônio e limpar o neurônio. Uma babá do neurônio, tá? Porque ele não sabe fazer essas coisas. Aí nós temos aqui, ó, oligodendrócito, tá? Ou célula de Schwann, também depende se eu estou falando do sistema nervoso central ou periférico. É uma célula responsável por encapar os axônios com uma bainha de gordura chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina, como ela é uma gordura, ela vai fazer um impulso nervoso, que é uma descarga elétrica, passar mais rápido ali, tá? Ó,
ser conduzido de forma saltatória e mais rápida. O que mais que nós temos aqui? Ele não me mostrou aqui a micróglia, se ele me mostrou, não estou enxergando. Existe um outro grupo de células aqui, a micróglia ou microglia, tá? Que são células de defesa. Pensa comigo, né? Os neurônios precisam jogar neurotransmissores, se comunicar, e aí não é legal que tenha resposta inflamatória, agente infeccioso ali, né, naquela região, por exemplo, do sistema nervoso, do tecido nervoso. Então, nós temos células especializadas na defesa contra micro-organismos, contra substâncias estranhas que entrem nesse tecido. Essa célula se chama micróglia, a função dela é fagocitar, dar fim a corpos estranhos que tenham entrado nesse tecido. Então, nessa primeira aqui, quando ele me fala desses tipos celulares específicos, o que vai ficar para mim aqui, minha gente? Ó, quando ele me fala desses tecidos específicos, esse número aqui, esse primeiro parêntese está falando sobre tecido nervoso. E aí você dá uma olhadinha aqui embaixo, que você não é bobo nem nada, olha aqui, ó. Dê uma olhadinha aqui embaixo, que você vai ver, ó, que você já pode eliminar a letra B e a letra D, tá? Agora, minha gente, vamos ver aqui o próximo. Fibroblasto, fibrócito, plasmócito, mastócito, macrófago, leucócito e célula adiposa. Eu já te adianto que isso aqui faz parte de um tecido conjuntivo, tá? Que é o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo na maior parte das vezes. E eu trouxe uma imagem para ajudar na nossa explicação. Dê uma espiada aqui, ó. Essas aqui são as células que ele colocou ali. Nós temos, por exemplo, o fibroblasto, ó. Fibroblasto, o que é isso? O blasto é uma célula jovem que está secretando muitas substâncias. É um bebê, tá? Tá crescendo, tá produzindo muita substância, tá jogando para fora. E o que ele joga para fora, professora? Fibro. Fibra o quê? Fibra, com A, tá? Fibras proteicas, fibras colágenas, elásticas, reticulares. Então, a função desse fibroblasto para conectar tecidos é jogar essas fibras que são como linhas, que vão costurar os tecidos entre si, tá? Então, tá aqui o fibroblasto para secretar fibras proteicas. Nós temos aqui os mastócitos, que vão estar relacionados a respostas alérgicas, tá? Liberando heparina, liberando histamina. Nós temos a célula adiposa, que vai estar aqui, ó, para fazer o quê? Para fazer o armazenamento de triglicerídeos, que vão estar relacionados ao armazenamento de energia, né, uma reserva energética. Aí nós temos lipídios, que guardam bastante energia ali para longa duração. Nós temos aqui, ó, plasmócitos, que são linfócitos B de bola ativados, que a função deles é produzir o quê? Anticorpos, que são proteínas de defesa, então ajudam a proteger nosso corpo. Nós temos aqui macrófagos, que também são células de defesa, mas que atuam de uma forma mais inespecífica, mais geral, que vão fazer fagocitose de corpos estranhos que tem ali, tá? Então, nós temos todos esses tipos ali de células nesse tecido conjuntivo que está cimentando, conectando outros tecidos. Então, a nossa resposta aqui, vamos voltar para cá, ó. A nossa resposta aqui, que eu já tinha colocado, essas células bem típicas aqui, são células do tecido conjuntivo. Aí você dá uma espiada aqui embaixo, ó. 4, 2... Aí você já vem aqui, ó, como quem não quer nada, risca a gente está entre A e C, 50% de acerto. Vamos ver que esse próximo vai definir a nossa resposta. Olha lá. Células pavimentosas, cúbicas e cilíndricas. O que é isso, professora? Célula pavimentosa, já mostro para vocês, uma célula achatada, cúbica, em formato de cubo, né, igual a altura e largura, e cilíndrica, a gente vai ver com uma altura maior que a largura. Isso aqui são características de células de revestimento do nosso tecido epitelial, mais especificamente nosso tecido epitelial de revestimento. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, os nossos tecidos de revestimento, dependendo, tá? Dependendo de qual superfície ele está revestindo, se é uma superfície que faz troca, se é uma superfície que descama, se é uma superfície que expande, retrai. Dependendo de qual superfície corporal está sendo revestida, esse epitélio pode ter diferentes características. Por exemplo, ele pode ter só uma camada de células, que é o simples, ou ele pode ter vários estratos ou camadas, que é o epitélio estratificado. E também a gente vai ter diferentes formatos, por exemplo, esse pavimentoso, que é bem achatadinho, ó. Tá? O cúbico, que a gente tem mais ou menos altura e largura parecido, o prismático ou cilíndrico, que a gente vai ter uma altura muito maior do que a largura, tá? Então depende de qual tecido, de qual superfície corporal a gente está falando para essas características surgirem. Mas todas essas células são células de revestimento do tecido epitelial. Então vamos voltar aqui, ó. Então não vai e volta, né? Mas tudo para mostrar a imagem para vocês, para ficar mais fácil a correção. Mas olha aqui, ó. Então esse terceiro parênteses vai ficar como número 1 e
Por eliminação, né? Não temos mais o que fazer. Aqui vai ficar o número 3. Então, nossa resposta vai ficar 4213, que é a letra C de célula, mas deixa eu mostrar para vocês fibras musculares. O que são as fibras musculares, meus queridos? Esse nome fibra, quando a gente usar ele na biologia, você já sabe que você está se tratando de algo comprido, alongado. Por exemplo, a celulose é um carboidrato fibroso, ele é alongado, tá? As fibras musculares são células alongadas, compridas. E essa característica de ser alongada tem a ver com a capacidade de contração, né? Deslizamento de actina e miosina, e depois relaxamento, que alonga de novo. Isso vai auxiliar na movimentação, na locomoção, na movimentação de substâncias, na locomoção do próprio organismo. E aí nós temos lá diferentes tipos de fibras, a do músculo ligado ao esqueleto, ao do músculo que está no coração, ao do músculo liso, mas todas elas têm essa característica de serem alongadas e ter a capacidade de contração, ou seja, de diminuição, e depois de voltar ao tamanho original, tá? Então, quando a gente olha aqui, essas células que ele falou nessa questão são essas que eu mostrei para vocês, e a gente vai ficar como resposta o que eu já disse antes, letra C de carioteca. Mas me conta, você ficou com alguma dúvida? Se você ficou, pode comentar aqui embaixo e não esquece de valorizar o canal da sala, que está entregando essa correção para vocês. Então, deixa seu like, compartilha. E, o mais importante, invista na sua educação, seja Sala de Exatas.